Você já parou para pensar no que faria se a pessoa que você mais amou na vida, que você criou, que você passou fome para alimentar, te olhasse nos olhos e escolhesse a vergonha que sente de você em vez do amor que construíram juntos? Já imaginou estar na sua própria casa e ser tratada como se não merecesse nem respirar o mesmo ar que os outros? Comenta aí de qual cidade você está me acompanhando e me diz se você já sentiu o gosto amargo de ser invisível para os seus. Era 20h30 da noite de 24 de dezembro quando eu desci do Uber na frente daquela mansão em Alphaville. O portão automático de ferro preto brilhava sob os refletores. A decoração de Natal toda prata e branca parecia coisa de revista. Eu segurava meu pote de sorvete da Kibon, aquele de 2 litros, sabe? Dentro tinha meu pavê de chocolate com creme de leite e biscoito maisena. Na outra mão, uma travessa de alumínio coberta com papel filme cheio de rabanadas que eu tinha feito naquela manhã, ainda com o cheiro de canela grudado nos meus dedos. Eu tava com meu vestido florido de algodão, aquele que comprei na feira da madrugada por R$ 80, e minhas sandálias ortopédicas porque meus pés não aguentam mais salto. Meu cabelo estava preso num coque simples, sem essas químicas caras que a Patrícia vive fazendo. Aos 68 anos, eu sou o que sou. Não finjo ser o que não sou. Quando toquei a campainha, foi a Solange quem abriu. A cozinheira da casa, uma mulher de 50 anos com olhos cansados e mãos calejadas como as minhas costumavam ser. Ela me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido. Dona Dalva, que bom que a senhora veio. Essa casa precisa de gente de verdade hoje. Mas antes que eu pudesse perguntar o que ela quis dizer, a Patrícia apareceu no hall de entrada, como um furacão de seda e perfume caro. Ela estava usando um vestido nude que devia ter custado uns R$ 3.000, cabelo escovado impecável, unhas em gel vermelhas perfeitas. Ela olhou para mim de cima a baixo e eu vi. Vi o nojo nos olhos dela. Aquele olhar que finge educação, mas destila veneno. Dona Dalva. Ela disse meu nome como se fosse uma palavra suja. A senhora chegou. Oi, Patrícia. Trouxe um pavê e umas rabanadas para o Natal de vocês. Estendi o pote para ela, mas ela nem tocou. Ela olhou para o pote de sorvete como se eu tivesse oferecido lixo. Que criativo da sua parte. Mas olha, Dona Dalva, a gente precisa ter uma conversinha rápida antes da senhora entrar. Foi quando eu olhei para dentro da casa através da porta entreaberta da sala. Tinha gente elegante por todo lado. Homens de terno, mulheres com vestidos de grife, taças de champanhe nas mãos. Música clássica tocando baixinho. Tudo tão bonito, tão perfeito, tão frio. A Patrícia deu um passo à frente, bloqueando minha visão. Ela abaixou a voz, mas cada palavra saiu clara e afiada como vidro. Dona Dalva, olha para a senhora, olha para esse pote. Ela apontou com o dedo de unha vermelha. O senador Cavalcante está aí dentro. Tem o dono da rede de hotéis Estrela do Sul. Tem 3 colunistas sociais. A senhora não combina com o mood da noite. O Ricardo concordou comigo. A Solange montou uma mesa linda para a senhora na copa. Lá, a senhora fica mais à vontade para comer do seu jeito. As palavras dela caíram em cima de mim como chumbo quente. Eu senti meu estômago revirar, meu peito apertar, mas não deixei nada aparecer no meu rosto. 68 anos de vida me ensinaram a não chorar na frente de quem quer te ver quebrada. A copa? Repeti, só para ter certeza de que tinha ouvido direito. É, a cozinha. A senhora vai adorar, a Solange fez um frango maravilhoso para os funcionários. Funcionários. Ela queria que eu comesse com os funcionários, na minha própria casa. Porque aquela casa, aquela mansão linda de R$ 4.500.000 em Alphaville, com 5 suítes, piscina aquecida, jardim de inverno e garagem para 4 carros, era minha. Comprada com o suor de 30 anos vendendo coxinha, pastel, bolo de pote e salgado para festa. Registrada no nome da DMS Participações, a holding que criei quando vendi meu buffet há 5 anos. DMS, Dalva Maria dos Santos. Meu nome, meu dinheiro, minha propriedade. Mas o Ricardo não sabia. A Patrícia não sabia. Ninguém sabia.
2 anos atrás, quando meu filho estava prestes a perder tudo por causa de dívidas de jogo e de mais uma startup fracassada, quando os credores já estavam batendo na porta e ele ia ficar literalmente na rua, uma empresa misteriosa apareceu. A DMS Participações comprou a mansão dos credores e ofereceu ao Ricardo um contrato de aluguel simbólico. Ele só precisava pagar o condomínio de R$ 2.300 e o IPTU de R$ 1.800 por mês. Total, R$ 4.100 mensais para morar numa mansão que custaria no mínimo 25 mil para alugar no mercado. Ele achou que tinha enganado a vida, que tinha encontrado um investidor anjo trouxa. Assinou o contrato sem ler as letras miúdas porque estava desesperado. E desde então eu sustentava aquela farsa, pagando a diferença de R$ 20.900 todo mês do meu próprio bolso, só para ele não passar vergonha, só para ele poder continuar de cabeça erguida. E agora a mulher dele, a nora que eu nunca consegui agradar, estava me mandando comer na cozinha. «Cadê o Ricardo?» perguntei, mantendo a voz firme. A Patrícia suspirou com impaciência. «Ele está recebendo o senador. Mas ele já sabe dessa nossa conversa, dona Dalva. Foi ele que sugeriu, inclusive. Disse que a senhora ia preferir ficar num ambiente menos formal». Naquele momento, meu filho apareceu atrás dela. Ricardo. Meu único filho. 40 anos, alto, bonito, de terno azul marinho que eu sei que custou R$ 2.400, porque a Patrícia postou no Instagram quando comprou. Ele me olhou e eu vi algo pior que o nojo da Patrícia. Eu vi covardia, eu vi vergonha. «Mãe!» Ele disse baixo, sem me encarar direito. «É só por hoje. A Pati tá nervosa com a festa. Vai lá com a Solange, ela adora você. Vai lá com a Solange.» Como se eu fosse uma criança sendo mandada brincar no quintal enquanto os adultos conversam. Eu podia ter gritado. Podia ter feito um escândalo. Podia ter jogado a verdade na cara dos dois ali mesmo, no hall da entrada, com todos os convidados importantes a poucos metros de distância. Mas não fiz nada disso. Eu sorri. Um sorriso pequeno, gelado, triste. Estendi o pote de pavê para o meu filho. «Segura isso para mim, amor, e Feliz Natal.» Ele pegou o pote sem jeito, sem saber o que fazer. Eu peguei a travessa de rabanadas de volta da mão da Solange, que tinha ficado parada, testemunhando tudo com os olhos cheios de raiva, e caminhei. Caminhei pelo corredor lateral, passando pela sala de jantar, onde 30 pessoas riam e brindavam. Passando pela sala de estar, com o piano de cauda que custou R$ 80 mil. Passando pela adega climatizada, com vinhos que eu sei que somam mais de 50 mil em garrafas. Até chegar na cozinha. A cozinha era linda. Armários brancos, ilha de mármore, eletrodomésticos de inox que brilhavam. Mas era a cozinha, era os fundos, era o lugar onde se escondem as pessoas que não servem para estar na sala. Quando entrei, tinha 4 pessoas sentadas numa mesa de madeira no canto. A Solange, 2 garçons jovens de uniforme preto e branco, e o motorista do Ricardo, um senhor de uns 60 anos chamado Getúlio. Quando me viram, todos se levantaram de uma vez. «Dona Dalva, pelo amor de Deus!» A Solange veio até mim e pegou a travessa das minhas mãos. «Eu não acredito que ela fez isso com a senhora.» «Fez o quê?» perguntei, colocando minha bolsa na cadeira. «Mandou a senhora comer aqui, como se a senhora não fosse mãe dele.» A voz dela tremia de indignação. «Aquela mulher não tem vergonha na cara.» Um dos garçons, um menino magrinho de uns 25 anos, bateu a mão na mesa. «Isso é sacanagem. A gente viu a senhora chegando. A gente viu a cara que ela fez quando viu seu vestido. Gente ruim, dona Dalva. Gente que pisa nos outros.» Getúlio, o motorista, balançou a cabeça devagar. 30 anos que trabalho com gente rica, dona Dalva. E a gente aprende uma coisa. Dinheiro não compra caráter. Essa mulher aí dentro, a patroa, ela tem closet de 80 metros quadrados, mas não tem coração de 80 centímetros. Eu sentei. Minhas pernas estavam bambas, meu peito doía, mas eu não ia chorar. Não na frente deles, que já estavam com pena de mim. A Solange colocou um prato na minha frente. Frango assado com farofa, arroz,
vinagrete, couve refogada. Comida de verdade. Ela encheu um copo de Coca-Cola gelada e pôs do meu lado. A mesa lá dentro tá servindo entrada de espuma de cogumelo com não sei o quê. Ela bufou. 3 colheradas e você fica com fome. Aqui a gente come comida que presta. Eu olhei para aquela mesa. Pro frango dourado, pra farofa cheirosa, pro calor daquelas pessoas simples que me tratavam com mais respeito em 5 minutos do que minha própria família em 5 anos. E alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi a raiva que quebrou, foi a proteção. Aquela armadura que a gente coloca quando ama alguém que não merece. Porque eu amava meu filho. Amava tanto que protegi ele da verdade durante 40 anos. Protegi ele de saber que eu passava fome para ele comer. Protegi ele de saber que a empresa que eu vendi por 8 milhões de reais não foi vendida por só o suficiente para me aposentar, como eu disse, mas por uma fortuna que eu escondi dele porque tinha medo que ele desperdiçasse como desperdiçou tudo que eu dei antes. Protegi ele até daquele Natal, porque quando os credores iam tomar a casa dele, quando a Patrícia ia descobrir que casou com um falido, eu botei meu dinheiro, meu suor de 30 anos fazendo salgado e salvei a bunda dele. Comprei a casa. Deixei ele fingir que era dono. Deixei ele manter a farsa da vida perfeita. E ele me pagou, me mandando comer na cozinha. Peguei meu celular dentro da bolsa. Um iPhone 11 que tinha 3 anos de uso com a capinha rachada. Abri o aplicativo do banco. A Solange me olhou curiosa. Dona Dalva, a senhora tá bem? Tô, filha, respondi navegando até a área de investimentos. Tô melhor do que nunca. Lá tava tudo. A holding DMS Participações. O extrato mostrando que eu recebia R$45 mil por mês de aluguéis de outros imóveis que comprei ao longo da vida. A aposentadoria do INSS de 3.800. A diferença que eu transferia todo mês para a conta do condomínio da mansão, R$20.900. 20 anos fazendo isso. R$20.900 por mês, vezes 24 meses. R$501.600 que eu joguei fora para sustentar a mentira dele. Abri o e-mail. Procurei a pasta Ricardo Casa. Ali estava tudo. O contrato de comodato precário que ele assinou. A escritura da mansão em nome da DMS Participações, registrada no cartório de Barueri. E a cláusula que meu advogado, Dr. Cláudio, fez questão de incluir e que meu filho assinou sem ler porque estava desesperado demais para se importar com letra miúda. Cláusula 4.2. O imóvel destina-se exclusivamente a uso residencial familiar estrito do comodatário e seus dependentes diretos. A realização de eventos de natureza comercial, captação de investimentos ou qualquer atividade que caracterize o uso empresarial do imóvel sem autorização expressa e por escrito da comodante acarretará rescisão imediata do presente contrato, com retomada do imóvel em até 48 horas. Aquele jantar não era só um Natal em família. Era um evento de negócios. A Patrícia estava usando minha casa para impressionar investidores para o novo projeto furado do Ricardo. Estava quebrando o contrato. Eu tinha todas as cartas na mão. E eles nem sabiam que estavam jogando pôquer comigo. Olhei para o relógio. 21h07. Lá fora, na sala de jantar, eu ouvia as risadas dos convidados importantes. Ouvia a voz estridente da Patrícia contando alguma piada. Ouvia o tinir das taças de cristal. Aqui dentro, na cozinha, eu ouvia o som honesto de garfo e faca no prato. Ouvia a Solange me oferecendo mais farofa. Ouvia o Getúlio contando uma história engraçada de quando era motorista de táxi. E eu tive uma escolha. Engolir a humilhação em silêncio, comer minha comida, ir embora e fingir que nada aconteceu. Continuar protegendo meu filho das consequências dos próprios atos. Continuar sendo a mãe invisível, a avó escondida, a mulher que não combinava com o mood da noite. Ou ensinar para o meu filho de 40 anos a lição que eu não conseguia ensinar quando ele tinha 4. Que no mundo existem consequências. Que você não cospe no prato que come. Que você não humilha quem segura o teto sobre sua cabeça. Peguei o celular de novo. Procurei o contato do Dr. Cláudio nos favoritos.
Ele devia estar na ceia dele, com a família. Mas ele era meu advogado há 15 anos. Conhecia toda a minha história. E tinha me feito prometer uma coisa quando fez aquele contrato. Dalva, ele tinha dito na época, me olhando por cima dos óculos de grau. Um dia seu filho vai pisar na bola. E quando isso acontecer, você vai me ligar. Não importa a hora. Porque o maior desserviço que você está fazendo para ele é não deixar ele cair. 2 anos depois, naquela cozinha, 21h11 da noite de Natal, eu apertei o botão de chamada. Chamou 3 vezes. Dalva? A voz do Dr. Cláudio soou surpresa. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Cláudio. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Ativa a cláusula 4.2 do contrato do Ricardo, aquela de retomada por uso indevido. Silêncio do outro lado. Depois, baixinho. Você tem certeza? Tenho. Manda a notificação digital pro e-mail dele e pro WhatsApp. Eu vou assumir a casa. Hoje. Dalva, é Natal. Você tem certeza que quer fazer isso hoje? Eu olhei em volta daquela cozinha, pro frango assado, pras pessoas que me tratavam como gente, pro pote de pavê que o Ricardo nem tinha levado pra sala, que estava ali largado no balcão de inox como lixo. É exatamente hoje que eu quero fazer, Cláudio, porque hoje eu descobri que meu filho tem vergonha de mim e eu não vou mais financiar a vergonha dele. Entendido. Dá 15 minutos. A notificação vai cair. Desliguei o telefone. A Solange me olhava com os olhos arregalados. Dona Dalva, o que a senhora vai fazer? Eu sorri. Dessa vez, um sorriso de verdade. Vou comer essa comida maravilhosa que você fez, Solange. E daqui 15 minutos vou ensinar meu filho uma lição que eu devia ter ensinado há muito tempo. Peguei o garfo e a faca. Cortei um pedaço do frango. Tava suculento, temperado na medida certa. A farofa crocante se misturava com o caldo. Eu comi devagar, saboreando cada garfada. Não porque a comida era boa, mas porque era a última refeição da minha vida onde eu era a mãe invisível. A partir dali, eu seria outra coisa. 15 minutos depois, às 21h26 exatamente, eu ouvi. O som veio da sala de jantar. Um celular tocando. Não o toque de chamada, mas o som agudo de notificação do WhatsApp. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes seguidas. Depois, silêncio. Um silêncio diferente do de antes. Não era mais o silêncio elegante da festa sofisticada. Era o silêncio do choque. A Solange me olhou. É agora? É agora. Me levantei. Passei a mão no vestido florido de R$ 80, ajeitei o coque. Não tinha espelho ali, mas não precisava. Eu sabia exatamente quem eu era. Uma mulher de 68 anos que acordou às 3 da manhã durante 30 anos para sovar massa de coxinha. Uma mulher que transformou uma banca de feira em um império de 8 milhões. Uma mulher que tinha calos nas mãos e escrituras no banco. Caminhei pelo corredor de volta. Meus passos faziam um som surdo no piso de porcelanato. Quando cheguei na entrada da sala de jantar, todos os 30 convidados ainda estavam sentados, mas ninguém mais conversava, porque no meio da mesa, de pé, pálido como um morto, estava meu filho. Ele segurava o celular com as 2 mãos tremendo. Na tela, eu sabia exatamente o que ele estava vendo. A notificação do Dr. Cláudio, com o brasão do escritório de advocacia. O assunto, notificação de rescisão contratual, imóvel Alphaville, urgente. E logo embaixo, o remetente que devia ter arrancado o chão debaixo dos pés dele. DMS Participações, diretora-presidente, Dalva Maria dos Santos. A Patrícia estava ao lado dele, tentando ver a tela. Amor, o que foi? Quem é DMS Participações? Ele não respondeu. Só me olhou. Atravessando toda a sala, por cima das cabeças dos convidados elegantes, dos pratos de porcelana com restos de entrada gourmet, das taças de cristal meio vazias, ele me olhou. E nos olhos dele eu vi o momento exato em que ele entendeu. A ficha caindo em câmera lenta. A DMS. Dalva Maria Santos, a mãe dele. A mulher que ele tinha acabado de mandar comer na cozinha era a dona da casa onde ele morava. Era a investidora misteriosa que tinha salvado ele da ruína.
Era a patroa dele. Entrei na sala. Os garçons contratados pela Patrícia se afastaram, abrindo caminho. Ninguém falava nada. 30 pares de olhos me acompanharam enquanto eu caminhava até a cabeceira da mesa, onde o Ricardo estava congelado. Parei a 1 metro dele. Leu a notificação, filho? A voz dele saiu rouca, quebrada. Mãe, você é a DMS? Sou. Você comprou a casa? Há 2 anos? Quando eu ia perder tudo? Comprei. A Patrícia soltou uma risada nervosa, histérica. Isso é mentira. Isso tem que ser mentira. A casa foi comprada por uma empresa de investimentos. A empresa sou eu, Patrícia. Falei olhando para ela pela primeira vez desde que entrei na sala. E o contrato que seu marido assinou sem ler tem uma cláusula muito clara. O imóvel é para uso residencial familiar, não para eventos comerciais de captação de investimento. Vocês quebraram o contrato. O senador Cavalcante, um homem gordo de uns 70 anos sentado perto da cabeceira, pigarreou. Com licença, mas que situação é essa? Ricardo, você mora de aluguel da sua mãe? Ricardo não conseguia falar. A boca dele se abria e fechava, mas nenhum som saía. Foi a Patrícia quem explodiu. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso. É Natal, tem gente aqui. Eu sei que é Natal, Patrícia. Por isso eu vim. Trouxe pavê e rabanada. Lembra? Aquelas que você achou que não combinavam com o mood da noite. Minha voz estava calma, mas tinha uma frieza nela que eu nunca tinha ouvido antes. E eu sei que tem gente aqui. Gente importante. Por isso eu vou te dar uma escolha. Ela me olhou com ódio puro. Que escolha? Vocês saem agora, discretamente, e dizem para os convidados que teve uma emergência médica na família. Pegam o carro de vocês, que está lá fora, e vão para onde quiserem. Ou eu mostro a escritura, o contrato e o despejo para cada pessoa nessa mesa. E deixo eles decidirem quem é a pessoa sem classe aqui. O silêncio que caiu foi tão pesado que eu ouvi o som do relógio de parede na sala ao lado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ricardo finalmente se mexeu. Ele deu um passo na minha direção, o rosto vermelho, os olhos brilhando. Por um segundo, eu achei que ele ia gritar comigo. Mas o que saiu da boca dele foi pior que grito. Mãe, por favor, ele sussurrou. Não faz isso. Não na frente deles. Por favor. Por favor. A mesma palavra que eu devia ter dito quando a Patrícia me mandou para a cozinha. Por favor, filho. Não deixa ela fazer isso comigo. Mas eu não disse. Eu engoli. Como sempre engoli. Eu tô te dando uma saída digna, Ricardo. Aproveita. A Patrícia soltou um grito agudo. Você não é nada. Você é uma vendedora de coxinha que ficou rica por sorte. Isso aqui não é. Essa casa é minha. Cortei ela, e dessa vez minha voz subiu. Essa mesa é minha. Esse chão que você tá pisando é meu. E você acabou de perder o privilégio de pisar nele. Me virei para a sala cheia de gente rica, gente poderosa, senadores, empresários, colunistas, todos me olhando com a boca aberta. Desculpem o constrangimento, pessoal. Meu filho teve uma emergência familiar e precisa se retirar. Mas fiquem à vontade, a festa continua. A Solange já vai trazer a sobremesa. Ela fez um pavê caseiro que vai fazer vocês esquecerem qualquer espuma de cogumelo. E me sentei. Na cadeira da cabeceira. Na minha cadeira. Ricardo ficou parado por mais 5 segundos. Depois pegou a Patrícia pelo braço, que soluçava histericamente, e a arrastou para fora da sala. Eu ouvi os saltos dela batendo no chão, ouvi a porta da frente abrindo, ouvi o motor do carro ligando, ouvi meu filho indo embora da casa dele. Da minha casa. Os convidados ficaram em silêncio por mais 1 minuto, até que o senador Cavalcante bateu palmas devagar. Bem, eu aprendi hoje que não se deve nunca, jamais, em hipótese alguma, subestimar uma mãe brasileira. Algumas pessoas riram, nervosas, outras ainda estavam em choque, mas a Solange apareceu na porta da cozinha, segurando o meu pote de sorvete com o pavê. Ela sorria de orelha a orelha. Sobremesa, pessoal?
E naquela noite de Natal, na minha mansão de 4.500.000 reais em Alphaville, eu servi pavê de pote de sorvete em pratos de porcelana francesa para um senador, 3 empresários, 2 colunistas sociais e um bando de gente que veio para julgar a anfitriã e saiu julgando os filhos ingratos. O pavê acabou em 10 minutos. E quando o relógio bateu meia-noite, quando os fogos começaram a estourar lá fora, eu estava sentada naquela mesa. Não mais invisível, não mais escondida na cozinha, brindando com a Solange, com o Getúlio e com os 2 garçons. A gente brindou com Coca-Cola em taças de cristal, e foi o melhor Natal da minha vida. Os dias depois do Natal foram estranhos, de um jeito que eu nunca imaginei que seriam. Sabe quando você toma uma decisão tão grande que parece que o mundo devia ter parado, mas ele continua girando como se nada tivesse acontecido? Era isso. Só que para mim, tudo tinha mudado. Na manhã do dia 25, eu acordei na minha casa térrea na Muca, aquela mesma casa simples onde eu sempre morei, com as paredes que precisavam de pintura e o piso de cerâmica gasto. Fiquei deitada olhando para o teto, esperando sentir arrependimento. Esperando aquele aperto no peito, aquela voz dizendo que eu tinha sido cruel demais, dura demais, que mãe não faz isso com filho. Mas a voz não veio. O que veio foi uma sensação estranha de leveza. Como se eu tivesse carregado uma mochila de pedras nas costas durante 40 anos e finalmente tivesse deixado ela cair no chão. Peguei o celular. 37 mensagens não lidas. Meu coração apertou. Será que era o Ricardo? Será que ele tinha mandado mensagem pedindo desculpas, explicando, implorando para conversar? Abri o WhatsApp. Nenhuma mensagem era dele. 3 eram da Solange. Dona Dalva, a senhora tá bem? A gente ficou preocupado. Aquilo que a senhora fez ontem foi a coisa mais corajosa que eu já vi na vida. 5 eram de números que eu não conhecia. Pessoas que tinham conseguido meu contato, sabe-se lá como, querendo saber se a história era verdade, se eu realmente era a dona da mansão. 2 eram de uma prima distante que eu não via há anos. Vi no grupo da família que você expulsou o Ricardo de casa no Natal. É verdade? O que aconteceu? E 27 eram do Dr. Cláudio, meu advogado, mandando atualizações desde a noite anterior. A última, enviada às 6h43 da manhã, dizia: Dalva, liga para mim quando acordar. O Ricardo tentou entrar no imóvel de madrugada. O Getúlio, que dormiu lá como você pediu, impediu. Precisamos formalizar o despejo. Liguei para o Cláudio imediatamente. Dalva. Ele atendeu no primeiro toque. Você tá bem? Tô. O que aconteceu? O Ricardo tentou entrar? Às 3 da manhã. Ele e a Patrícia chegaram lá com malas, achando que podiam voltar. O Getúlio estava no portão e não deixou. A Patrícia fez um escândalo, gritou que ia chamar a polícia. O Getúlio mostrou a cópia do contrato e da notificação. Ela ficou muda. Eu me sentei na beirada da cama, a cabeça pesada. E o Ricardo? Ele falou alguma coisa? Segundo o Getúlio, ele ficou no carro, não saiu, não falou. Só ficou lá, olhando pela janela. Imaginei a cena. Meu filho sentado no banco do motorista do Audi prateado, que custava 280 mil reais, que eu sabia que ainda tinha 23 prestações para pagar de 4.500 reais cada, olhando para a casa que ele achava que era dele. A casa que ele perdeu por me humilhar. Eles foram embora para onde? Não sei. Mas, Dalva, a gente precisa conversar sobre os próximos passos. Você quer realmente seguir com o despejo formal? Porque se sim, eu preciso protocolizar hoje ainda. Se não, a gente pode renegociar o contrato, estabelecer regras novas. Fiquei em silêncio. Aquela era a pergunta, né? O que eu realmente queria? Queria meu filho na rua? Queria destruir ele? Ou queria que ele aprendesse? Cláudio, dá quanto tempo para ele sair, legalmente? Com a quebra de contrato configurada, 48 horas. Mas é Natal, os cartórios estão fechados. Realisticamente, uns 5 dias. Então faz o seguinte, protocola tudo, mas não aciona despejo forçado ainda. Dá o prazo legal. Ele tem até dia 30 para tirar as coisas dele de lá.
Depois disso, eu mudo as fechaduras. Entendido. E Dalva, você tá preparada para o que vem? O que vem? A família toda vai cair em cima de você. Vão dizer que você foi cruel. Vão te pressionar a voltar atrás. Você tem que ter certeza disso. Eu olhei pela janela do meu quarto. Lá fora, o dia estava claro, sol de verão batendo forte. Meu pé de jabuticaba no quintal estava carregado. Uma pomba bebendo água na bica. Vida simples. Vida real. Eu tenho certeza, Cláudio. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza de alguma coisa. Desliguei o telefone e fui fazer café. Café coado na hora, no filtro de pano, como eu sempre fiz. Sentei na mesinha da cozinha, a mesma mesinha de fórmica que eu comprei há 25 anos numa promoção das Casas Bahia por R$ 198. E tomei meu café em silêncio, ouvindo o barulho da rua, o som dos vizinhos, o latido do cachorro da dona Neuza. E esperei. Esperei o Ricardo me ligar. Esperei ele mandar mensagem. Esperei ele aparecer na minha porta com raiva ou com remorso, tanto faz, mas aparecer. Ele não apareceu. Passou o dia 25 inteiro. Eu limpei a casa, reguei as plantas, assisti televisão. O telefone não tocou. Nenhuma mensagem do meu filho. Nada. No dia 26, uma quarta-feira, eu acordei com mensagem da Solange. Dona Dalva, apareceu um caminhão de mudança aqui. Eles estão tirando as coisas. Fui até lá. Peguei um Uber, porque não tenho carro próprio. Nunca precisei. Paguei R$ 23,50 da corrida da Muca até Alphaville. Quando cheguei, era 12:15. O portão da mansão estava aberto. Um caminhão-baú branco parado na entrada. 2 homens carregando caixas. E lá dentro, coordenando tudo, estava a Patrícia. Ela me viu e congelou. Tava sem maquiagem, de legging preta e camiseta branca, cabelo preso num rabo de cavalo. Pela primeira vez desde que eu conheci ela, parecia uma pessoa normal, cansada, derrotada. Dona Dalva, ela disse, a voz sem aquela arrogância de sempre. Patrícia, respondi. Cadê o Ricardo? Ela olhou para o chão. Foi resolver umas coisas, do trabalho. Trabalho? Repeti. Que trabalho? A última empresa dele faliu há 2 anos. Ela apertou os lábios. Não respondeu. Entrei na casa. Os móveis ainda estavam todos lá, mas tinha caixas por todo lado, roupas sendo embaladas, quadros tirados da parede, objetos pessoais sendo separados. A Solange veio até mim. Dona Dalva, eles estão levando só as coisas pessoais. Os móveis a gente combinou que ficam porque vieram com a casa na época. Tá certo, falei. Você tá bem, Solange? Eu tô, Dona Dalva, mas eu preciso falar uma coisa com a senhora. Ela me puxou para o canto, para a sala de estar vazia. A Patrícia me perguntou se eu não queria ir trabalhar para eles no novo lugar. Ofereceu R$ 2.500 por mês. O salário que eu pagava para Solange era R$ 3.800, mais vale transporte, cesta básica e plano de saúde. Total de uns R$ 4.900 de custo. E você quer ir? Perguntei. Solange me olhou como se eu tivesse ficado louca. Dona Dalva, eu não saio daqui nem se me pagarem o dobro. Aquela mulher me tratou como lixo durante 5 anos. A senhora sempre me tratou como gente. Eu fico com a senhora. Senti um nó na garganta. Obrigada, Solange. Não, Dona Dalva, obrigada à senhora por ter mostrado para aquela gente que dinheiro não compra a educação. Voltei para a sala principal. A Patrícia estava organizando uma caixa com porta-retratos. Vi fotos do casamento, fotos do Pedrinho, meu neto de 8 anos que eu via 2 vezes por ano se tivesse sorte. Cadê o Pedrinho? Perguntei. Na casa da minha mãe. Achei melhor ele não ver isso. Ver o quê? A mudança? Ela me olhou e nos olhos dela tinha raiva misturada com algo que parecia vergonha. Ver a avó expulsando ele de casa. A frase me acertou como um tapa. Eu não expulsei meu neto de casa, Patrícia. Eu expulsei a mãe dele que me humilhou. São coisas diferentes. Pro Pedrinho não é diferente. Para ele, a vovó é má. E você contou a verdade para ele? Contou que a vovó é a dona da casa? Que vocês moravam aqui de favor? Que a mamãe dele mandou a vovó comer na cozinha no Natal? Patrícia não respondeu.
Voltou a embalar os porta-retratos. Fiquei mais 1 hora ali. Vi eles tirando roupas do closet de 80 metros quadrados. Vi a coleção de bolsas da Patrícia sendo colocada em caixas. Eu contei 18 bolsas de marca, cada uma valendo no mínimo R$ 5.000. 90 mil reais em bolsas. Enquanto ela oferecia 2.500 de salário para Solange. Vi os ternos do Ricardo, uns 30, pendurados em cabides. Vi os sapatos importados dele, os relógios. Vi uma vida inteira construída em cima do meu dinheiro. Às 2 da tarde, o caminhão saiu. Levava só caixas com roupas, objetos pessoais, alguns eletrônicos. Tudo que eles tinham de valor mesmo estava ali. O resto, os móveis, a decoração, tinha sido comprado com a casa ou com o crédito que eu sustentava indiretamente. A Patrícia me olhou antes de entrar no Audi. A senhora deve estar feliz. Não tô feliz, Patrícia. Tô cansada. 40 anos cansada de ser invisível. Invisível? Ela deu uma risada amarga. A senhora sempre esteve bem visível, dona Dalva. Era impossível não ver. Por isso eu pedi para o Ricardo esconder a senhora. Porque cada vez que eu olhava para a senhora, eu via tudo que a gente não era. Tudo que a gente estava fingindo ser. Foi a coisa mais honesta que ela já tinha me dito. Para onde vocês vão? Pro flat que o Ricardo conseguiu. Vila Olímpia, 60 metros quadrados, R$ 3.200 por mês. Ela falou como se fosse o fim do mundo. Um flat de 60 metros quando estavam acostumados com 500 metros de mansão. E o Pedrinho? Vai ter que mudar de escola? Ela assentiu, os olhos marejados. A mensalidade do Colégio Porto Seguro é R$ 2.800. A gente não consegue mais pagar. Ele vai para o colégio municipal perto do flat. Senti uma pontada no peito. Não por eles, pelo meu neto, aquele menino que eu mal conhecia, que estava pagando pelos erros dos pais. Patrícia, o Pedrinho não tem culpa. Eu sei, mas é a vida. A gente perde, ele perde junto. Ela entrou no carro e bateu a porta. Vi eles indo embora. O Audi prateado de R$ 280 mil descendo a rua arborizada de Alphaville, levando os destroços do império de mentiras. E o Ricardo não veio. Não veio me enfrentar. Não veio se explicar. Não veio pedir desculpas. Mandou a mulher fazer a mudança enquanto ele resolvia coisas do trabalho. Covarde. Meu filho era um covarde. Passei os dias seguintes colocando ordem na casa. Contratei uma empresa de limpeza profunda. Mandei trocar todas as fechaduras. Revisei cada cômodo, decidindo o que ia fazer com aquele espaço todo. Porque a verdade é que eu não precisava de uma mansão. Não precisava de 5 suítes, piscina aquecida, jardim de inverno. Eu era feliz na minha casinha de 3 cômodos na Muca. Mas eu tinha comprado aquela casa para o Ricardo. E mesmo tendo tirado ele de lá, a casa ainda era um símbolo do que eu tinha construído, do que eu tinha conquistado. No dia 28, uma sexta-feira, eu estava na cozinha da mansão com a Solange quando o interfone tocou. Meu coração pulou. Era ele. Tinha que ser ele, finalmente vindo falar comigo. Solange atendeu. Alô? Ah, oi! Pode subir, sim! Olhei para ela. Quem é? É a dona Neuza, sua vizinha da Muca. Ela disse que você pediu para ela trazer umas coisas. Não era o Ricardo. Dona Neuza apareceu com uma sacola. Dentro tinha uns potes com doce de leite que ela tinha feito. A gente sentou na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu tinha sido condenada a comer no Natal, e conversamos. Ela olhava em volta impressionada. Dalva, essa casa é uma coisa de outro mundo, e pensar que você comprou isso com dinheiro de coxinha. De coxinha, pastel, bolo de pote e muito suor, Neuza. E o Ricardo, ele te ligou? Balancei a cabeça. Não. Esse menino não presta. Perdão por falar, mas não presta. Que filho faz isso com a mãe? Um filho que eu criei errado, falei. Um filho que eu protegi demais, que eu nunca deixei cair. Neuza pegou minha mão por cima da mesa. Agora ele caiu e vai aprender. Ou vai me odiar pro resto da vida. Se ele te odiar por isso, Dalva, é porque nunca te amou de verdade. Aquelas palavras ficaram comigo, ecoando.
Se ele te odiar por isso, é porque nunca te amou de verdade. No dia 29, um sábado, eu organizei toda a papelada da casa. Contrato de luz, água, internet, telefone. Transferi tudo para o meu CPF. A mensalidade da internet era R$ 390. A conta de luz vinha em média R$ 800. Água, 250. Gás, 120. Condomínio, 2.300. IPTU mensal, 1.800. Total de R$ 5.660 por mês só de despesas fixas. Fiz as contas. Com o salário da Solange, 4.900, o Getúlio que eu mantive como caseiro, 3.500, e os gastos da casa, eu estava desembolsando uns R$ 14.000 por mês. Minha renda passiva era 45 mil. Sobrava 31 mil por mês. Antes, quando eu sustentava a farsa do Ricardo, eu sobrava 17.800. Eu tinha economizado 13.200 reais por mês, tirando meu filho daquela casa. 13.200 reais que eu podia investir, doar, viajar, fazer o que eu quisesse. Liberdade tem preço. E às vezes o preço é perder quem você ama para ganhar você mesma de volta. No dia 30, domingo, último dia do prazo que eu tinha dado, eu fui cedo para a mansão. Queria estar lá quando acabasse o período, queria ver se o Ricardo ia aparecer, se ia tentar alguma coisa. Cheguei às 8 da manhã. A casa estava silenciosa. O Getúlio tinha dormido lá de novo, fazendo a segurança. Ele me cumprimentou no portão. Bom dia, dona Dalva. Noite tranquila. Ninguém apareceu. Obrigada, Getúlio. Entrei. Andei pelos cômodos vazios. Sem as coisas deles, a casa parecia maior, mais fria, mais vazia. Sentei na sala de estar, naquele sofá enorme de couro que valia 32 mil reais, e fiquei olhando pela janela. Olhando a piscina, o jardim, o muro alto que escondia tudo do mundo. E pensei na minha casinha na Muca, nas janelas que davam direto para a rua, no portãozinho baixo que qualquer um podia pular, no barulho dos vizinhos, das crianças brincando, dos cachorros latindo. Pensei em qual das duas era realmente um lar. Às 11 da manhã, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Dalva? Era uma voz feminina jovem, nervosa. Eu sou a Fabiana, assistente do Ricardo. Ele me pediu para ligar para a senhora. Meu coração afundou. Ele não teve coragem nem de ligar ele mesmo. O Ricardo tá bem? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele tá. Ele só queria confirmar que pode passar lá amanhã para pegar umas últimas coisas que ficaram. Uns documentos. Que horas? Ele sugeriu 12:00. Pode ser. Eu vou estar aqui. Obrigada, dona Dalva. Tchau. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela. Ele ia vir. Amanhã. 12:00. E a gente ia ter que se olhar nos olhos pela primeira vez desde o Natal. Dormi mal aquela noite. Ensaiei 1000 conversas na cabeça. 1000 coisas que eu ia dizer. Que ele era covarde, que me machucou, que eu dei tudo por ele e ele me pagou com humilhação. Que ele tinha que pedir desculpas de joelhos. Mas quando deu 12:00 do dia 31, uma segunda-feira, e o interfone tocou, todas aquelas palavras sumiram da minha cabeça. Era só o Ricardo, meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, que eu acordei de madrugada quando tinha febre, que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu. Abri o portão remotamente. Vi o Audi entrando. Ele estacionou. Ficou dentro do carro por uns 2 minutos antes de sair. Quando ele saiu, quase não reconheci. Tava com a barba por fazer. Olheiras fundas. Camisa amarrotada. Não era mais o homem de terno impecável da festa de Natal. Era um homem quebrado. Ele entrou na casa. A gente ficou um de frente para o outro no hall de entrada. Silêncio. Mãe, ele disse finalmente, a voz rouca. Ricardo. Eu vim buscar uns documentos. Estão no escritório. Posso? Só isso. Nem oi direito. Nem como você tá. Nem desculpa pelo que aconteceu. Só. Posso pegar meus documentos? Pode, falei. Ele subiu a escada. Eu fiquei ali embaixo, ouvindo os passos dele no andar de cima, ouvindo ele abrindo gavetas, procurando coisas.
10 minutos depois, ele desceu com uma pasta de documentos debaixo do braço. Passou direto por mim. Ricardo, chamei. Ele parou. De costas. Não se virou. Você não vai falar nada? Não vai me olhar na cara? Silêncio. Ricardo, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Ele se virou devagar. E quando vi o rosto dele, vi raiva. Raiva pura. Falar o quê, mãe? O que você quer que eu fale? Que você sente muito. Que você errou. Que você me humilhou. Ele riu. Uma risada curta, amarga. Eu te humilhei? Eu? Você me fez passar a maior vergonha da minha vida na frente de 30 pessoas. Você destruiu meu casamento. Você tirou meu filho da escola que ele amava. E você quer que eu peça desculpa? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Eu te salvei, Ricardo. Eu comprei essa casa quando você ia perder tudo. Eu sustentei você durante 2 anos sem você nem saber. Eu não pedi isso. Eu nunca pedi para você me salvar. Você ia ficar na rua. Então você devia ter me deixado. Devia ter me deixado cair. Ele gritou, a voz ecoando pela casa vazia. Mas não, você não consegue. Você sempre tem que ser a mártir. A mãe que sacrificou tudo. A mãe que nunca deixa o filho crescer. Eu te deixei crescer. Você que nunca cresceu. Porque você nunca deixou eu cair. Como é que eu ia aprender se você sempre aparecia com dinheiro mágico para resolver tudo? Ele jogou a pasta no chão. Os documentos se espalharam. Você sabe o que é crescer sabendo que sua mãe vendeu coxinha a vida inteira? Sabe o que é ter vergonha de levar amigo em casa porque a casa cheira a fritura? Sabe o que é ouvir os outros falando, aquele é o filho da boleira? Aquilo me cortou mais fundo do que qualquer coisa. Então você tinha vergonha de mim. Tenho, porque você nunca foi como as outras mães, nunca foi elegante, nunca foi refinada, nunca fui rica o bastante para você? Completei, a voz tremendo. Ele ficou em silêncio, a raiva nos olhos dele dando lugar a algo pior. Culpa. Mãe, pode ir, Ricardo. Pega seus documentos e vai, porque agora eu sei a verdade. Você não tá com raiva de mim por ter te tirado da casa. Você tá com raiva porque eu sou pobre, porque eu sou a boleira. E nenhum dinheiro que eu ganhe, nenhuma casa que eu compre, vai mudar isso na sua cabeça. Não é isso. É exatamente isso. Peguei os documentos do chão e estendi para ele. E sabe o que é pior? Eu passei 40 anos tentando ser boa o bastante para você, tentando provar que eu valia alguma coisa. E você me provou no Natal que eu nunca vali, não para você. Ele pegou os documentos, as mãos tremendo. Pode ir, e não volta. Porque eu cansei, Ricardo. Cansei de amar quem tem vergonha de mim. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu som. Os olhos dele encheram de lágrimas, mas ele não deixou cair. Virou e saiu. Ouvi o carro ligando, ouvi ele indo embora, e dessa vez eu chorei. Chorei tudo que eu não tinha chorado no Natal. Chorei pela criança que eu embalei. Chorei pelo homem que ele se tornou. Chorei pela mãe que eu fui e que nunca foi o bastante. Chorei porque às vezes o amor não é suficiente. Às vezes o amor machuca. E às vezes a única forma de salvar alguém é deixar eles irem. Solange me encontrou ali, sentada no chão do hall, rodeada de lágrimas. Ela não disse nada. Só sentou do meu lado e segurou minha mão. E a gente ficou ali, 2 mulheres que a vida ensinou a ser fortes, deixando por um momento que a força descansasse. 6 meses. Foi quanto tempo levou para o meu telefone tocar com o nome dele na tela de novo. 6 meses de silêncio absoluto. Sem mensagem de aniversário quando fiz 69 anos em março. Sem ligação no Dia das Mães em maio. Sem notícias, sem sinal de vida. Nada. Como se eu tivesse morrido naquele dia 31 de dezembro. E eu? Eu segui em frente. Porque a vida não para, né? A vida continua girando mesmo quando seu coração tá partido em 1000 pedaços. Vendi a mansão em fevereiro. Não aguentei ficar com aquele elefante branco. Que sentido tinha uma mulher de 69 anos morando sozinha em 500 metros quadrados? Era só desperdício e solidão. Vendi por R$ 4.200.000, 300 mil a menos do que paguei.
Mas era o mercado, estava devagar. Peguei esse dinheiro e dividi. Metade reinvesti em mais 2 apartamentos para alugar, aumentando minha renda passiva para R$ 53.000 por mês. A outra metade, 2.100.000, deixei numa aplicação que rendia uns 9.000 por mês. Total, R$ 62.000 de renda mensal passiva, só batendo ponto na vida. Mas eu continuei morando na minha casinha térrea na Muca. Continuei tomando café na mesinha de fórmica. Continuei comprando roupa na feira da madrugada. Porque rico de verdade não é quem gasta, é quem não precisa gastar para provar nada para ninguém. A Solange foi comigo. Ela trabalhava 3 vezes por semana na minha casa, fazendo comida, organizando as coisas. Nos outros dias ela fazia uns trabalhos extras, mas eu mantive o salário integral dela, R$ 3.800, porque gente boa é difícil de achar. O Getúlio também mantive no meu quadro. Ele virou meu motorista oficial para quando eu precisava ir resolver coisas, visitar os apartamentos que eu alugava, essas coisas. R$ 2.500 por mês, mais combustível quando usava o carro dele. Em março, a dona Neuza me arrastou para uma excursão de idosos para Campos do Jordão. 42 idosos num ônibus cantando Roberto Carlos e jogando baralho. Foi a primeira vez em 40 anos que eu viajei só por viajar, sem ter que justificar o gasto, sem ter que esconder o dinheiro, sem ter que dar satisfação para ninguém. Gastei R$ 1.200 entre a excursão, uns chocolates e um casaco de lã que eu comprei lá. E sabe qual foi a melhor parte? Não sentir culpa. Não pensar, esse dinheiro podia ser pro Ricardo. Era meu dinheiro, pro meu prazer. Em abril, reformei minha casa. Troquei o piso da sala, pintei as paredes, comprei uns móveis novos, gastei R$ 18.000. A casa ficou linda, simples, mas linda, com cara de quem mora nela com orgulho, não com vergonha. Maio veio com o Dia das Mães. Eu tinha certeza que ele ia ligar. Certeza. Afinal, por mais que a gente tivesse brigado, eu era a mãe dele, né? O telefone não tocou, mas tocaram outras campainhas. A Solange apareceu de manhã com um buquê de flores e uma carta escrita à mão. Para a mãe que eu gostaria de ter tido. Com amor, Solange. Dona Neuza trouxe um bolo de cenoura com chocolate. Getúlio mandou mensagem. Feliz Dia das Mães, Dona Dalva. A senhora é mãe de todos nós que a senhora ajuda. E eu chorei. Mas não de tristeza. De uma coisa estranha que eu estava aprendendo a sentir. Gratidão pelas pessoas que escolhem ficar, não pelas que são obrigadas por sangue. Junho chegou com uma novidade. Eu estava no mercado da esquina comprando umas coisas quando esbarrei numa mulher conhecida. Demorei uns segundos para reconhecer. Era a Patrícia. Mas não era a Patrícia que eu conhecia. O cabelo dela estava preso num rabo de cavalo simples, sem escova. Ela estava de legging preta e camiseta, sem maquiagem, com sacolas de compras do atacadão nas mãos. Quando me viu, ela congelou. A gente ficou ali parada, as duas, no meio do corredor do mercadinho, sem saber o que fazer. Dona Dalva, ela disse finalmente, a voz baixa. Patrícia, silêncio constrangedor. Como a senhora tá? Ela perguntou. Bem, e você? Ela deu uma risada sem graça. Sobrevivendo. Olhei para as sacolas dela. Arroz, feijão, macarrão, frango congelado. Coisas básicas, nada de queijos importados ou vinhos franceses. E o Ricardo? E o Pedrinho? Ela desviou o olhar. O Pedrinho tá bem. Se adaptou na escola nova. Até fez amigos. Ela hesitou. O Ricardo tá trabalhando. Trabalhando onde? Ele tá dirigindo. Uber. Das 7 da manhã até meia-noite, quase todo dia. Senti um aperto no peito. Meu filho. Dirigindo Uber. O homem que tinha vergonha de mim porque eu vendia coxinha, agora dirigindo desconhecidos pela cidade para ganhar a vida. E você? Eu comecei a trabalhar num escritório, recepcionista, R$ 2.200. Ela falou como se fosse confissão. A gente mal paga as contas, o aluguel come mais da metade, mas a gente tá aprendendo. Aprendendo o quê? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Que a vida não é Instagram, que a aparência não paga boleto, que...
Ela engoliu seco, que talvez a senhora tivesse razão sobre muita coisa. Aquilo me pegou de surpresa. Patrícia, eu sei que não muda nada, dona Dalva. Sei que a gente fez coisas horríveis, que eu fiz coisas horríveis. Mas eu só queria que a senhora soubesse que eu entendo agora. Entendo porque a senhora fez o que fez. Ela pagou as compras dela, acenou com a cabeça e saiu. Fiquei ali parada, segurando minha cestinha com tomate, cebola e alho, pensando na vida. Como as coisas mudam, como as pessoas mudam. Ou será que só revelam quem sempre foram quando a máscara cai? Julho veio com frio de verdade, daquele frio de São Paulo que entra pelos ossos. Eu estava em casa, de moletom e meia grossa, assistindo novela, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Dalva? Voz masculina, jovem. Aqui é o enfermeiro Diego, do pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina. A senhora é mãe do Ricardo Santos? Meu mundo parou. Sou. O que aconteceu? Ele deu entrada aqui há 1 hora. Sofreu um acidente de carro. Nada grave. A senhora pode ficar tranquila. Mas ele tá com traumatismo craniano leve, a gente vai manter ele em observação. O celular dele quebrou no acidente, mas ele tinha o número da senhora anotado na carteira. Eu já tô indo. Peguei a bolsa, liguei pro Getúlio. Me busca agora, é emergência. 45 minutos depois, eu tava no hospital. Meu coração batendo tão forte que doía. Porque por mais que a gente brigue, por mais que a gente se magoe, filho é filho. E mãe é mãe. Não tem jeito. Encontrei o enfermeiro Diego na recepção. Ele me levou até o leito. E lá estava ele. Meu Ricardo. Deitado na maca, com um curativo na testa, o rosto arranhado, o braço esquerdo imobilizado. Ele estava acordado, olhando para o teto. Quando me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Mãe. Foi só isso que ele conseguiu dizer antes de começar a chorar. Chorar como criança. Como o menino de 8 anos que chorou quando caiu de bicicleta. Como o adolescente de 15 que chorou quando levou um fora da primeira namorada. Eu fui até ele. Segurei a mão dele, aquela mão que eu tinha segurado a vida inteira, e deixei ele chorar. Tá tudo bem. Você tá vivo. Tá tudo bem. Eu tava tão cansado, mãe. Ele soluçou. Tava dirigindo desde as 7 da manhã. Já era meia-noite. Eu cochilei no volante, bati num poste. O carro? Perda total. Nenhuma seguradora aceitou o Uber. Agora eu nem tenho carro para trabalhar. Ele chorou mais. E eu vi. Vi o homem quebrado. Vi o orgulho destruído. Vi tudo que ele tinha construído de mentiras desmoronando até sobrar só a verdade nua e crua. Ele estava perdido. Mãe, eu sinto muito. Ele disse entre soluços. Sinto muito por tudo. Pela festa. Pelo que eu disse. Por ter vergonha da senhora. Por ser um filho de merda. Ricardo. Não, mãe, deixa eu falar. Eu preciso falar. Ele tentou se sentar, mas gemeu de dor. Esses 6 meses foram um inferno. Eu trabalhei mais do que trabalhei na vida inteira. 17 horas por dia dirigindo gente bêbada, aguentando desaforo, ganhando migalha. E sabe o que eu pensava todo dia? Pensava em como a senhora fazia isso. Como a senhora acordava de madrugada, sovava massa, fritava salgado, vendia na porta de escola, tudo sozinha e nunca reclamava. Ele limpou o rosto com a mão livre. Eu lembro que quando eu era criança, a senhora chegava em casa de noite com cheiro de fritura, os pés inchados, e eu tinha nojo, mãe. Nojo da senhora. Nojo de ser filho da boleira. E agora eu chego em casa de noite com cheiro de banco de carro velho, com as costas doendo, e eu entendo. Eu entendo tudo que a senhora passou. E eu me odeio por ter sido tão filho. Completei, segurando a mão dele mais forte. Você foi filho, Ricardo. Filho que não sabia, que não entendia, que tinha vergonha porque criança tem vergonha mesmo. Eu sei disso. Mas eu não era criança no Natal. Eu tinha 40 anos. E mesmo assim, eu deixei a Patrícia fazer aquilo com a senhora. Você deixou porque você também queria. Você também tinha vergonha. Ele assentiu, chorando. Eu tinha. E eu não deveria. Porque tudo que eu sou, mãe, é por causa da senhora.
A comida que eu como, a roupa que eu visto, o teto que eu durmo embaixo, sempre foi a senhora. E eu cuspi na senhora. Respirei fundo. Você cuspiu. E doeu. Doeu tanto que eu pensei que ia morrer daquela dor. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas eu não morri. Eu sobrevivi. E sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa nesses 6 meses. Eu não preciso do seu amor para existir. Eu existo por mim. Meu valor não vem de você me valorizar. Vem de mim me valorizar. Ele me olhou, os olhos vermelhos. E você, Ricardo, precisa aprender a mesma coisa. Seu valor não vem do carro que você dirige, da casa que você mora, da roupa que você veste. Vem do homem que você é por dentro. E esse homem ainda está em construção. Mãe, eu posso voltar? Não para morar com a senhora, não para pedir dinheiro. Só para tentar consertar a gente, para tentar ser filho de novo? Olhei para ele, para o homem de 40 anos deitado numa maca de hospital, quebrado, humilde, finalmente humano. Pode, mas tem condições, qualquer coisa. Primeiro, você vai me tratar com respeito, sempre. Não interessa quem está na sala, não interessa se é o presidente da República. Eu sou sua mãe e mereço respeito. Sim, senhora. Segundo, eu não vou te dar dinheiro, não vou pagar suas contas, não vou te salvar de novo. Você caiu? Você levanta, sozinho. Entendido. Terceiro, você vai fazer terapia, vai procurar um psicólogo e vai trabalhar esse nojo que você sente de pobreza, essa vergonha que você carrega. Porque enquanto você não se curar disso, você não vai ser homem completo. Ele assentiu, engolindo seco. E quarto, você vai me trazer o Pedrinho. Uma vez por semana, no domingo, você vai almoçar na minha casa com seu filho, porque ele não tem culpa de nada disso. E ele merece conhecer a avó de verdade. Mãe. Ele apertou minha mão. Obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu nunca vou desistir de você, Ricardo, mas também nunca mais vou me perder em você. A diferença é essa. O médico apareceu para fazer uns exames. Eu saí do leito, fui até o corredor. Sentei numa cadeira dura de plástico, tremendo. Não de frio, de alívio, de medo, de esperança, tudo misturado. Getúlio apareceu com 2 copos de café da máquina. Como ele tá, dona Dalva? Tá vivo, tá inteiro. E pela primeira vez em 40 anos, tá enxergando. E a senhora? Como a senhora tá? Pensei na pergunta. Como eu tava? Tava cansada. Tava machucada. Tava com medo de acreditar que o Ricardo tinha mudado de verdade, que não ia me decepcionar de novo. Mas também tava esperançosa. Cautelosamente esperançosa. Eu tô aprendendo, Getúlio. Aprendendo que amar alguém não é se sacrificar por eles. É caminhar junto, mas cada um no seu quadrado. Ele sorriu. A senhora tá virando filósofa. Tô virando velha, que é quase a mesma coisa. Ricardo ficou internado por 3 dias em observação. Eu visitei ele todo dia. E a cada dia a gente conversou. Conversas difíceis, sobre o passado, sobre as mágoas, sobre as escolhas erradas que os 2 fizeram. Ele me contou que a Patrícia tinha pedido divórcio em março, que ela queria recomeçar, que não aguentava mais a pressão de fingir uma vida que não existia mais. Eles estavam em processo de separação amigável. Me contou que o Pedrinho estava diferente, mais humilde, mais gentil, que ele tinha feito amigos na escola pública, amigos de verdade, não amiguinhos de mesma classe social. Me contou que ele tinha procurado um grupo de apoio para viciados em jogo, que estava há 4 meses sem fazer uma aposta, que estava aprendendo a controlar a compulsão. E eu contei para ele sobre minha vida, sobre os apartamentos que eu tinha, sobre a renda que eu recebia, sobre as viagens que eu estava planejando, sobre a liberdade que eu tinha descoberto. No 3º dia, quando deram alta para ele, eu estava lá. Mas não levei ele para minha casa. Levei ele para o flat dele na Vila Olímpia. Era pequeno. 60 metros quadrados, tudo apertado. Sala e cozinha integradas. Um quarto para o Pedrinho. O casal dormia num sofá-cama na sala, tão diferente da mansão. Mas quando entrei ali, senti algo que nunca senti na mansão. Calor humano.
Tinha desenho do Pedrinho na geladeira. Tinha roupa secando no varal da área de serviço. Tinha comida de verdade na panela. Arroz, feijão, bife, vida de verdade. A Patrícia estava lá, preparando o almoço. Quando me viu, ela congelou, a colher de pau na mão. Dona Dalva. Patrícia. Vim trazer o Ricardo. Ela olhou para o ex-marido, para o braço engessado dele, para o curativo na testa. Obrigada por cuidar dele. Eu não cuidei dele. O hospital cuidou. Eu só visitei. Mesmo assim, obrigada. Pedrinho saiu do quarto correndo. Quando me viu, freou na hora. Ele me olhou com aqueles olhos de criança, confusos, sem saber se podia me abraçar ou se devia ter medo. Oi, vovó. Meu coração derreteu. Oi, meu amor. Você cresceu. Cresci 6 centímetros desde o Natal. O médico da escola mediu. Eu abaixei na altura dele. Você tá bem? Gostando da escola nova? Ele assentiu. Tem educação física todo dia. Na outra escola só tinha uma vez por semana. Que bom! Toquei no cabelo dele. Você sabe que a vovó te ama muito, né? Eu sei. O papai disse que a vovó não é má, que a vovó só estava ensinando uma lição. Olhei para o Ricardo. Ele tinha contado para o filho. Tinha sido honesto. E você entendeu a lição? Perguntei para o Pedrinho. Acho que sim. O papai disse que a gente não pode tratar as pessoas mal, que todo mundo merece respeito, principalmente quem cuida da gente. Criança esperta. Seu pai tá certinho. E olha, eu queria te fazer um convite. Que tal você vir almoçar na casa da vovó todo domingo? A gente pode fazer bolo junto, assistir filme, essas coisas de vó e neto. Os olhos dele brilharam. Pode, papai? Ricardo, apoiado no batente da porta, sorriu. Pode. A gente vai toda semana. E foi assim que começou. Devagar. Com cuidado. Com medo. Mas começou. Todo domingo eles apareciam. Ricardo, Pedrinho e, nas primeiras semanas, até a Patrícia vinha junto, porque eles ainda dividiam a guarda mesmo separados. Eu fazia comida de verdade. Aquela comida que eu sempre fiz. Frango assado, arroz, feijão, farofa. Nada gourmet. Nada chique. Só comida boa, feita com carinho. E sabe o que o Ricardo disse na primeira vez que sentou na minha mesinha de fórmica e comeu minha comida? Eu senti saudade disso, mãe. Saudade de comida de verdade. Eu não disse nada. Só segurei a mão dele por cima da mesa. Agosto chegou trazendo mudanças. Ricardo conseguiu um emprego de verdade. Não era grande coisa. Era vendedor numa loja de materiais de construção, ganhando R$ 3.500 por mês, mais comissões. Mas era um começo. Era trabalho honesto. Ele alugou uma bicicleta elétrica por R$ 230 por mês para ir para o trabalho, já que perdeu o carro. Economizava assim o dinheiro do transporte. A Patrícia conseguiu uma promoção. Virou assistente administrativa, salário subiu para R$ 3.100. Eles estavam sobrevivendo. Apertado, mas sobrevivendo. E pela primeira vez, sobrevivendo com dignidade, não com mentiras. Em setembro, no meu aniversário de 69 anos, eles apareceram com um bolo. Não era um bolo caro de confeitaria. Era um bolo simples de caixinha, que a Patrícia tinha feito em casa. Tava meio torto, a cobertura meio derretida. Mas quando eu soprei a velhinha, com meu neto cantando parabéns desafinado e meu filho segurando o bolo com um sorriso genuíno no rosto, eu pensei: isso é família de verdade. Não precisa de mansão. Não precisa de festa chique. Não precisa de Instagram perfeito. Precisa de gente que te olha nos olhos, que te abraça de verdade, que sopra a velhinha do seu lado. E pela primeira vez em 69 anos de vida, eu tinha isso. 1 ano. Foi quanto tempo levou pra gente chegar onde a gente tá hoje. 1 ano desde aquele Natal que partiu tudo. 1 ano desde que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. 1 ano aprendendo que amor de mãe não precisa ser amor de capacho. Dezembro chegou de novo. E dessa vez, quando olhei para o calendário marcando o dia 24, eu não senti aquele aperto no peito. Não senti medo. Senti algo diferente. Algo que demorei para identificar até perceber o que era. Paz.
Eu estava na cozinha da minha casa, na Muca, aquela mesma cozinha onde eu passei metade da vida sovando massa e fritando salgado, preparando a ceia de Natal. Mas dessa vez não era só para mim, era para a família de verdade. Solange estava do meu lado, temperando o peru. A gente tinha comprado um peru de 6 quilos no Atacadão por R$ 128. Nada de peru importado de não sei onde. Peru brasileiro, simples, que ia alimentar todo mundo. Dona Dalva, a senhora quer que eu faça a farofa com bacon ou com linguiça? Ela perguntou. Faz metade e metade, assim todo mundo fica feliz. Getúlio apareceu na porta da cozinha. Dona Dalva, cheguei com as bebidas. Onde a senhora quer que eu ponha? Deixa na área de serviço, Getúlio. E pega uma cerveja para você, tá na geladeira. Eu posso? Claro que pode. Você faz parte dessa família. Ele sorriu daquele jeito tímido dele e foi buscar a cerveja. Getúlio tinha virado mais que motorista. Tinha virado amigo. Família escolhida. Dona Neuza chegou às 3 da tarde trazendo a sobremesa. Uma pavê de doce de leite que ela tinha passado o dia fazendo. Dalva, cadê todo mundo? O Ricardo e o Pedrinho chegam às 5. A Patrícia também vem, a gente combinou. E tem mais umas 3 pessoas que eu convidei. Quem? Surpresa! A verdade é que eu tinha convidado o enfermeiro Diego, aquele que me ligou quando o Ricardo teve o acidente. A gente tinha ficado amiga. Ele era sozinho, a família dele morava no Nordeste. Convidei também a Fabiana, a ex-assistente do Ricardo, que tinha perdido o emprego quando ele quebrou e estava há meses desempregada. E convidei o seu Antônio, o dono do mercadinho da esquina, que sempre foi gentil comigo. Gente comum, gente de verdade. Gente que não ligava se minha casa era pequena ou se minha mesa era de fórmica. Às 5 em ponto, a campainha tocou. Era o Ricardo. Quando abri a porta, quase não reconheci meu filho. Não porque ele estava diferente fisicamente, mas porque ele estava diferente por dentro, e isso transparecia para fora. Ele tinha engordado uns 5 quilos. O rosto não estava mais com aquela aparência faminta, estressada. Ele estava de calça jeans simples e camisa polo. Nada de terno de R$ 2.400. Roupas normais. Roupas honestas. Oi, mãe. Ele me abraçou. Um abraço de verdade, daqueles que duram mais que 3 segundos educados. Oi, filho. Entra. Pedrinho veio correndo atrás. Vovó, vovó. Ele me abraçou pela cintura. Com 9 anos agora, já estava quase da minha altura. Oi, meu amor. Quanto tempo, né? Faz quase 3 dias que a gente não se vê. Ele riu. É porque semana passada eu vim na quarta também, lembra? Pra gente fazer bolo juntos. É mesmo? Tá achando que aqui é hotel, é? Brinquei, bagunçando o cabelo dele. A Patrícia chegou logo atrás. Ela também estava diferente. O cabelo estava natural, sem aquelas químicas caríssimas. Tava de vestido simples, bolsa pequena de lona. Maquiagem leve. Ela parecia real. Finalmente, real. Oi, dona Dalva. Trouxe uma salada de maionese. Espero que goste. Ela estendeu um pote. Obrigada, Patrícia. Não precisava. Eu quis trazer. É o mínimo. Nos últimos meses, eu e a Patrícia tínhamos desenvolvido uma relação estranha. Não éramos amigas. Provavelmente nunca seríamos. Mas tinha um respeito ali. Um respeito que nasceu da dor, da humilhação compartilhada, do recomeço conjunto. Ela tinha me pedido desculpas 3 vezes desde o Natal. A primeira vez foi superficial, cheia de desculpas e justificativas. A segunda foi mais honesta, reconhecendo os erros. A terceira foi em julho, quando ela apareceu aqui chorando, dizendo que não conseguia dormir com o peso da culpa. Eu perdoei, não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. E perdão é mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Às 5h30, todo mundo tinha chegado. Minha casa estava cheia. 12 pessoas espremidas na minha sala pequena, sentadas no sofá, nas cadeiras da cozinha, no chão mesmo. Rindo, conversando, vivendo. O enfermeiro Diego contava histórias engraçadas do hospital. A Fabiana mostrava fotos do novo emprego que tinha conseguido em outubro, recepcionista de consultório médico, R$ 2.400. O seu Antônio discutia futebol com o Getúlio.
Dona Neuza ensinava o Pedrinho a jogar dama. E eu? Eu olhava para aquilo tudo do batente da cozinha, com um pano de prato na mão, e pensava: é isso. Isso é riqueza de verdade. Às 7 horas, sentamos para comer. Não tinha mesa grande o suficiente, então a gente juntou a mesa da cozinha com a mesinha de centro da sala. Ficou torta, desengonçada, mas coube todo mundo. O peru ficou perfeito. A farofa crocante por fora, macia por dentro. O arroz soltinho, o vinagrete fresquinho, nada sofisticado, nada instagramável, só comida boa, feita com amor. No meio do jantar, o Ricardo bateu no copo com a colher. Todo mundo parou de conversar. Gente, eu queria falar uma coisa. Ele levantou, meio sem graça. Faz 1 ano hoje que aconteceu uma coisa que mudou minha vida. E eu acho que todo mundo aqui mais ou menos sabe da história, então não vou fingir que foi diferente. Ele olhou para mim. Faz 1 ano que minha mãe me ensinou a lição mais importante da minha vida. Uma lição que eu deveria ter aprendido há muito tempo, mas que eu fui burro demais, arrogante demais, idiota demais para aprender. A voz dele tremeu um pouco. Ela me ensinou que a gente não mede o valor das pessoas pelo que elas têm. A gente mede pelo que elas são. E minha mãe... Ele limpou a garganta. Minha mãe sempre foi a pessoa mais valiosa da minha vida. Mas eu fui cego demais para ver. Ele ergueu o copo de Coca-Cola. Então eu queria fazer um brinde para a mulher que acordava às 3 da manhã para sovar massa enquanto eu dormia tranquilo. Para a mulher que vendeu coxinha durante 30 anos para me dar educação. Para a mulher que me salvou da falência sem eu nem saber. E principalmente para a mulher que teve coragem de me deixar cair quando eu mais precisava cair. Para minha mãe. Para Dalva Maria dos Santos, a verdadeira dona de tudo. Todo mundo ergueu os copos. Saúde! Eu tentei segurar, mas não consegui. As lágrimas desceram. Mas eram lágrimas boas, lágrimas de cura. Obrigada, filho. Foi só o que eu consegui dizer. Depois do jantar, a gente ficou na sala conversando. O Pedrinho dormiu no meu colo. Eu afaguava o cabelo dele, sentindo o peso gostoso de criança dormindo. O Ricardo sentou do meu lado. A gente ficou em silêncio por um tempo, só vendo o movimento da casa. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Ele disse baixinho, para não acordar o Pedrinho. Pode. Você me perdoou de verdade? Ou você só tá fingindo para manter a paz? Pensei na resposta, porque era uma pergunta justa, uma pergunta que merecia honestidade. Eu te perdoei pelo que você fez, Ricardo. Perdoei a humilhação, perdoei as palavras, perdoei a covardia. Fiz uma pausa. Mas eu não esqueci, e acho que nunca vou esquecer completamente. Ele abaixou a cabeça. Mas sabe o que eu aprendi? Continuei. Aprendi que perdão não é apagar a memória. É decidir que a memória não vai mais controlar o presente. É decidir que o amor é maior que a mágoa. E eu decidi isso. Todo dia eu decido isso de novo. E se eu escorregar? Se eu falhar de novo? Olhei para ele, para o meu filho de 41 anos. Homem feito, pai, trabalhador, ainda imperfeito, ainda em construção. Se você escorregar, a gente conversa. Se você me desrespeitar de novo, eu te coloco no seu lugar de novo. Mas com uma diferença. Agora a gente tem base, a gente tem verdade, a gente sabe onde está o chão. Ele assentiu. Eu não quero escorregar, mãe. Eu tô fazendo terapia, que nem a senhora mandou. Toda quinta-feira, 7 da noite. R$ 150 a sessão que sai do meu bolso e dói no orçamento. Mas eu vou, porque eu preciso. Preciso entender de onde vem essa vergonha que eu sentia. Preciso me curar. E tá ajudando? Tá. A terapeuta me fez ver umas coisas. Disse que eu sempre associei amor com dinheiro, que eu achava que a senhora só me amava porque gastava dinheiro comigo. E quando eu descobri que a senhora tinha dinheiro e não me dava, eu senti traição, como se o amor fosse mentira. E agora? Agora eu tô entendendo que a senhora me amava justamente por não me dar, que me proteger da verdade era me proteger de mim mesmo, que deixar eu cair foi o maior ato de amor que a senhora podia ter feito. Apertei a mão dele. Você tá crescendo, filho. Tá virando homem de verdade.
Eu queria ter virado antes. Queria não ter precisado perder tudo para aprender. Mas é assim que a vida ensina, Ricardo. Pelas quedas, pelos tombos, pelas dores. Se a gente aprendesse pelas conversas bonitas, todo mundo seria sábio. A Patrícia se aproximou. Dona Dalva, eu vou indo. Amanhã trabalho cedo. Já vai? Mas leva um pouco de comida. Tem peru sobrando. Não precisa... Eu insisto. Fui até a cozinha e preparei um pote. Peru, farofa, arroz. Toma, para você almoçar amanhã. Ela pegou o pote e me olhou de um jeito estranho. Dona Dalva, posso te fazer uma pergunta meio... estranha? Pode. Por que você está sendo tão legal comigo? Depois de tudo que eu fiz? Respirei fundo. Porque você não é mais a Patrícia da mansão, cheia de arrogância e nojo dos outros. Você virou outra pessoa, mais humilde, mais real, e eu respeito quem tem coragem de mudar. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu não mudei porque quis, mudei porque fui obrigada. Não importa o motivo, importa que você mudou, e está tentando ser melhor, isso já vale. Ela me abraçou, um abraço rápido, desajeitado. Obrigada, por tudo. Quando todo mundo foi embora, já era quase meia-noite. Eu e a Solange ficamos guardando as coisas, lavando louça, organizando a casa. Que Natal bonito, Dona Dalva, ela disse, secando um prato. Foi mesmo, né? Tão diferente do ano passado. Completamente diferente. E era mesmo. Ano passado eu tinha passado o Natal numa cozinha, humilhada, invisível, comendo com os empregados, enquanto meu filho fingia que eu não existia. Esse ano, eu passei o Natal na minha própria casa, rodeada de gente que me amava de verdade, com meu filho finalmente enxergando quem eu sempre fui. Valeu a pena? A dor valeu a pena? Olhei em volta. Para minha casinha simples, para os pratos ainda sujos na pia, para o sofá velho onde o Pedrinho tinha dormido, para a vida real, sem filtro, sem Instagram, sem mentira. E eu soube a resposta. Valeu. Todo segundo de dor valeu. Porque eu tinha me encontrado. Tinha encontrado meu valor. Tinha encontrado minha voz e tinha ensinado para o meu filho a lição que ele precisava. Que mãe não é banco. Mãe não é capacho. Mãe é ser humano. Com limites, com dignidade. Com amor, sim, mas amor que não se deixa pisar. No dia 25, acordei com mensagem do Ricardo. Bom dia, mãe. Obrigado pelo Natal de ontem. Foi o melhor Natal da minha vida. Te amo. Sorri, respondi. Bom dia, filho. Te amo também. Mas não esquece. Domingo você vem almoçar e traz o Pedrinho. Vou sim. A gente sempre vai, até virar tradição chata que o Pedrinho vai reclamar quando crescer. Ri sozinha na cama. Tradição chata. Era isso que a gente estava construindo. Tradição. Família. Raízes. Em janeiro, tomei uma decisão. Vendi mais um dos meus apartamentos alugados. Recebi R$920 mil. Peguei esse dinheiro e dividi em 3 partes. 300 mil eu coloquei numa poupança para o Pedrinho. Ele só ia poder mexer quando fizesse 18 anos, e com uma condição. Tinha que usar para educação ou para começar um negócio próprio. Nada de luxo, nada de desperdício. 300 mil eu investi numa franquia de escola de inglês. Sempre quis ter um negócio que ajudasse gente. Educação muda a vida. Eu era a prova viva. E 300 mil? Reservei para mim. Para viver. Para viajar. Para fazer as coisas que eu nunca fiz porque sempre estava preocupada em dar tudo para os outros. Em fevereiro, fiz minha primeira viagem internacional. Portugal. Sozinha. 15 dias conhecendo Lisboa, Porto, Coimbra. Gastei R$18 mil entre passagem, hospedagem e passeios. E sabe o que foi a melhor parte? Não sentir culpa. Não pensar, esse dinheiro podia ser para o Ricardo. Era meu dinheiro. Pro meu prazer. E eu merecia. Mandei foto pro Ricardo de mim na Torre de Belém. Ele respondeu: Que orgulho, mãe! A senhora merece o mundo! Mudança. Real. Verdadeira.
Em março, a franquia de inglês abriu. Contratei 4 professores, uma recepcionista e um coordenador. O Ricardo me ajudou com a parte administrativa nos fins de semana, sem cobrar nada. Só porque queria ajudar mesmo. A escola ficava num bairro popular na Zona Leste. As mensalidades eram acessíveis, R$ 190 por mês. Nada de preços absurdos. Educação tinha que ser para todo mundo. No primeiro mês, matriculamos 60 alunos. No terceiro mês, 120. A escola estava dando certo. E eu? Eu estava realizada. Porque eu estava fazendo diferença. Estava dando oportunidade para gente que era igual eu fui. Gente que vendia coxinha de dia e sonhava com inglês de noite. Em maio, no Dia das Mães, acordei com a casa cheia. O Ricardo tinha combinado com a Solange e chegado cedo. Quando abri o quarto, tinha café da manhã na cama. Pão francês, manteiga, queijo, presunto, café coado. Simples. Perfeito. O Pedrinho pulou na cama comigo. Feliz Dia das Mães, vovó. Obrigada, meu amor. O Ricardo entrou com um embrulho. Mãe, a gente tem uma coisa para a senhora. Abri. Era uma foto emoldurada. A foto de todos nós no último Natal. Eu no centro, rodeada de gente. Gente sorrindo de verdade. Gente feliz de verdade. Na parte de baixo da moldura, uma plaquinha gravada. Para a mulher que nos ensinou que amor de verdade tem limites. E que os limites são feitos de respeito. Te amamos, Ricardo e Pedrinho. Chorei. Claro que chorei. Mas chorei feliz. Gostou, mãe? Amei. Obrigada. Passamos o dia juntos. Fomos no parque. Comemos pastel na feira. Tomamos caldo de cana. Coisas simples. Coisas que não custam nada. Coisas que valem tudo. À noite, quando eles foram embora, eu coloquei a foto na mesinha de cabeceira. E antes de dormir, olhei para ela. Olhei para aquela mulher no centro da foto. Uma mulher de 69 anos. Cabelo grisalho. Rugas no rosto. Mãos calejadas. Roupas simples. Uma mulher que vendia coxinha. Que sovava massa. Que acordava de madrugada. Que criou um império e perdeu um filho e reencontrou a si mesma. Uma mulher livre. E pensei em tudo que tinha acontecido. No Natal terrível de um ano atrás. Na dor, na humilhação, na decisão impossível, na queda, no recomeço. Pensei em como a vida é estranha. Como às vezes a gente precisa destruir tudo para construir de novo. Como às vezes a gente precisa perder para ganhar. Como às vezes amar é deixar ir. E entendi, finalmente, a lição completa. Eu não expulsei meu filho de casa naquele Natal porque eu era cruel. Eu expulsei porque eu era corajosa. Corajosa o suficiente para escolher minha dignidade. Corajosa o suficiente para ensinar que amor não é escravidão. Corajosa o suficiente para acreditar que ele podia ser melhor. E ele foi. Ele está sendo. Não é perfeito. Ainda escorrega às vezes. Ainda tem dias que ele reclama da vida apertada, que sente saudade do conforto, que olha para os lados com um pouco de inveja dos outros. Mas ele volta. Ele se corrige. Ele lembra. E todo domingo, sem falta, ele aparece na minha porta, com o Pedrinho na mão, com um sorriso cansado no rosto, às vezes com uma flor barata que comprou no semáforo, às vezes só com um abraço mesmo. E a gente senta, e come, e conversa, e vive. Sem mansão, sem luxo, sem Instagram perfeito. Só a gente, mãe e filho, avó e neto, família de verdade. E se alguém me perguntar se eu faria tudo de novo, se valeu a pena a dor, se eu não me arrependo, eu vou dizer, eu faria tudo de novo. Cada segundo, cada lágrima, cada noite em claro. Porque no fim, eu não perdi um filho. Eu ganhei eu mesma. E essa mulher que eu sou agora, essa mulher livre, digna, respeitada, que sabe o próprio valor e não aceita migalhas de afeto, essa mulher vale todas as mansões do mundo.